Romanos 8,37 diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Tem mais que vencedor aí? Fecha os teus olhos. Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite. Deus, nós viemos aqui com fome, com sede, por ouvirmos a tua palavra, sermos tocados pelo Senhor. Nós sabemos que a tua palavra aqui muda as nossas vidas, que transforma as nossas vidas, que molda o nosso caráter, que nos torna na pessoa que o Senhor nos chamou para sermos. Haja com liberdade neste lugar, fala com cada pessoa que chegou aqui, Deus. Eu oro e peço que, mais uma vez, eu seja um instrumento apenas nas tuas mãos, que o Senhor use a minha vida, para que tudo aquilo que está no teu coração seja derramado sobre os nossos corações nesta noite. Abre os nossos olhos espirituais, nos ajuda a entender a tua palavra, revela a tua palavra aos nossos corações. Nesta noite nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez aí? Mais que vencedores. O apóstolo Paulo está falando com irmãos e ele diz para eles que em todas as coisas, não é algumas, mas em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Ele vai falar um motivo, é claro, por conta de uma pessoa, né? Pelo fato de Jesus ter nos amado e se entregado por nós. Por isso, hoje nós podemos ter vitória em todas as áreas na nossa vida. Eu não sei você, mas a Bíblia é um livro que na verdade tem instruções, é um livro carregado de instruções de Deus para mim e para você, não apenas como nós podemos ir para o céu e passar toda a eternidade com Ele, mas a Bíblia é um manual de instrução que vai me mostrar caminhos, vai me mostrar algumas coisas que, se eu entender, se eu obedecer, eu entendo que é possível também andar em vitória aqui na terra. A nossa vitória não está apenas no fato de que um dia venceremos também lá no final e estaremos por toda a eternidade com o nosso Senhor. Sim, essa é uma verdade maravilhosa, e como nós cantamos Maranata, né? Nós esperamos a volta do Senhor, que vai nos levar, vai levar a igreja para passar toda a eternidade com Ele, mas não é esta apenas a nossa vitória. Deus tem vitórias para as nossas vidas todos os dias, em todas as áreas das nossas vidas. Se não fosse assim, na Bíblia não teria instruções para todas as áreas da vida. A Bíblia fala sobre trabalho, a Bíblia fala sobre finanças, a Bíblia fala sobre relacionamentos, a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre relação de pais e filhos, a Bíblia fala, enfim, sobre tudo, né? Todas as coisas que a gente pode imaginar, que a gente vai passar nessa vida, a Bíblia fala, a Bíblia traz instruções, e as instruções que a Bíblia nos traz não são instruções que vão nos fazer mal. Você não lê a Bíblia, aplica a palavra de Deus e se dá mal na vida e está com a sua vida destruída. Se fosse assim, não tinha uma pessoa que iria seguir a palavra de Deus, porque comecei a seguir a palavra de Deus e a minha vida, o meu casamento terminou, os meus filhos me abandonaram, eu fui para a rua, estou passando fome. Não, a palavra de Deus é carregada de instruções em como você, se você é casado, você pode ter um casamento ainda melhor. Se você tem filhos, como criar e educar os teus filhos, né? Princípios de trabalho, de ser diligente naquilo que você faz, ser bom naquilo que você faz, e Deus vai te abençoar. Tantas coisas, na verdade, princípios nós encontramos na palavra de Deus, que na verdade vai nos fazer vencedores em muitas áreas das nossas vidas, né? Na verdade, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui que apesar de todas as coisas, mesmo assim, é o que ele está dizendo, eu continuo sendo vencedor. Ou seja, porque se você ler o versículo anterior, o versículo 35, ele vai falar sobre as lutas dele, ele vai falar sobre as dificuldades, e aí no versículo 37 ele fala que ele é vencedor, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, ele está dizendo para aquelas pessoas, olha, mesmo quando deu errado, eu ainda sou vencedor. Tanto que, se você olhar para a história do apóstolo Paulo, você vai ver que
ele estava na prisão, mas ele, mesmo dentro de uma prisão, ele continuava livre, né? Ele estava dentro de uma prisão, mas dentro da prisão ele estava cantando, ele estava adorando. Você vai ver o apóstolo Paulo sendo julgado, você vai ver o apóstolo Paulo depois de sofrer naufrágio, e talvez você pense, bom, depois de um sofrimento desse, depois de ter pensado que iria morrer, talvez muitos abandonariam a Deus e diriam, o Senhor não está comigo, porque olha o que eu passei. Mas quando ele chega na ilha, depois de um naufrágio, o que é que ele faz? Ele é usado para abençoar a vida de um homem, para levar cura na vida de um homem ali. Então a gente vê a postura aqui do apóstolo Paulo, mesmo com as situações difíceis, mesmo com os problemas da vida, ele vai nos mostrar que mesmo assim nós somos vencedores, que mesmo assim a gente pode vencer. Ou seja, a dificuldade não me vence, o problema não me vence, uma cadeia não me vence, porque eu estou na cadeia, mas eu estou lá feliz, com o meu coração em paz, o meu coração tranquilo. Ou seja, por isso somos mais do que vencedores, independente do que aconteça, nós estamos bem, porque sabemos que Deus está cuidando de nós. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver em muitos lugares que Deus nos criou, nos formou com um propósito. Deus tem sonhos maravilhosos para as nossas vidas. Então, se você começa a olhar para as promessas de Deus, para tantas coisas que Deus tem para as nossas vidas, você começa a chegar à conclusão do quê? Eu nasci para vencer. Eu nasci para ser um campeão. Se você ler a Bíblia, você começa a ver isso, não tem como. Deus, você vai ver que o povo se volta para Deus, e Deus o que faz? Amaldiçoa o povo? Não, Deus abençoa o povo. Quando o povo que fugia, virava as costas para Deus, se arrependia, clamava a Deus, o que é que Deus fazia? Dizia, não, vocês agora estão perdidos. Não, Deus abençoava, Deus restaurava, Deus fazia mais uma vez, Deus prosperava, Deus os ajudava nas batalhas para que eles vencessem os exércitos inimigos. Então a gente vê um Deus ajudando o seu povo para conquistar, para avançar, para ir adiante, para conseguir realizar aquilo que Ele nos chamou para realizarmos. Eu não sei você, mas eu sempre acabo falando isso. A Bíblia, para mim, é um livro, um manual de como eu posso não apenas ir para o céu, mas viver muito bem nessa terra aqui. Ser feliz e ser realizado e me sentir no centro da vontade de Deus, cumprindo o meu propósito e realizando, e feliz em casa, e feliz com os meus filhos. Eu acredito nisso. Você não acredita nisso? Porque tem gente que vem nessa vida e gosta de sofrer, né? Tem gente que diz assim, não, evangelho não. Se você gosta de sofrer, então sofra, Então chora, então fica deprimido. Então, né, eu não consigo ver a palavra de Deus dessa forma. É claro que existem dores que a gente enfrenta na vida, é claro que existem renúncias que a gente vai ter que fazer nas nossas vidas, e naquele momento pode ser que seja difícil, né? Você diz, puxa, eu queria fazer isso, mas não vou, porque eu entendo que Deus não é isso que Ele tem para a minha vida. Sim, é claro, a nossa cruz, nós carregarmos a nossa cruz, algumas vezes negarmos as nossas vontades, por causa de obedecermos a Deus, porque Ele falou conosco, porque Ele colocou algo nos nossos corações. Mas até isso, na verdade, é maravilhoso. Você não está perdendo, na verdade, você está ganhando. Porque quando você entende que você serve a Deus, e Deus, a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, até quando você perde, você está ganhando. Até quando você renuncia, na verdade você está renunciando para algo melhor, porque é o que Deus tem para a tua vida. Você renunciou, você deixou para trás, porque você entendeu, não era isso que Deus tinha, o que Deus tem é outra coisa, então eu vou deixar para viver aquilo que Deus tem para a minha vida, então vai ser o melhor para a tua vida. Você vai ser feliz, você vai se sentir realizado, porque você vai estar no centro da vontade de Deus. Na verdade, este sermão aqui vai falar muito sobre como nós podemos vencer em algumas áreas nas nossas vidas, como nós podemos, para que essa palavra aqui do apóstolo Paulo seja uma verdade nas nossas vidas. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra como essa, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e a sensação é de vitória, né? Você ouve, você diz, puxa, é verdade, eu sou vencedor, eu sou um campeão. Mas aí você olha para a tua vida e você fala, parece que eu estou mais perdendo tudo do que ganhando. Parece que esse versículo não é uma realidade na minha vida. O que é que está acontecendo? É claro que a mensagem de hoje à noite, ela podia ter, não,
talvez infinitos, não sei quantos pontos poderia ter, porque, na verdade, existem tantas e tantas e tantas áreas nas nossas vidas que nós precisamos vencer, que nós podemos vencer. A palavra vai nos mostrar que nós podemos vencer. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Talvez alguns princípios aqui que vai ajudar você a vencer em algumas áreas da sua vida, para que então você olhe para um texto como esse e diga: eu sou mais do que... Agora eu estou vendo isso aqui, é uma realidade na minha vida, as coisas estão acontecendo. Não é que está tudo bem, mas é que eu estou vencendo mesmo no meio dos problemas, eu estou vencendo mesmo no meio das crises, eu estou vencendo mesmo com o diabo se levantando e querendo destruir a minha vida. Primeira coisa que eu coloquei aqui é que se você quer vencer, a primeira coisa que você precisa vencer é você. Você pensou, ele vai falar o diabo, ele vai falar o inimigo. A primeira coisa que você precisa vencer é você mesmo. Eu coloquei aqui, em primeiro lugar, vença suas limitações. Todos nós temos limitações, todos nós sabemos que podemos fazer algumas coisas e não conseguimos fazer outras coisas. O grande problema, sabe qual é? Que geralmente Deus nos chama para coisas que nós não nos sentimos capazes para fazer e para realizar. O problema é que a gente começa a ler a palavra de Deus. Eu não sei se você já teve essa sensação. A gente começa a ler a palavra de Deus, a gente começa a ver as promessas de Deus para as nossas vidas. Deus começa a colocar algumas coisas nos nossos corações, desejos, paixões por algumas coisas, mas você se olha no espelho e você pensa: bom, eu até sinto que é algo de Deus, mas talvez esse algo de Deus não seja para mim, porque eu não nasci num lar assim, eu não tive talvez esse tipo de estudo, eu não tive esse tipo de preparo na minha vida. Então Deus até pode fazer realmente isso, mas talvez na vida de alguém, talvez não na minha vida. A primeira coisa para você vencer aos olhos de Deus, ser um vitorioso aqui nesta terra, talvez seja exatamente isso aqui. Você precisa vencer as tuas limitações, você precisa vencer você mesmo, você precisa entender que não é sobre o que você vê na frente do espelho, é sobre aquilo que Deus, quando olha para você, Ele vê e Ele enxerga, porque nem sempre Deus vê a mesma coisa que nós vemos, nem sempre nós vemos a mesma coisa que Deus vê. E na Bíblia, na verdade, é carregada de histórias que vai nos mostrar e nos ensinar sobre isso. Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um homem chamado Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. O povo de Israel estava sofrendo opressão dos midianitas, e o povo de Israel plantava, tentava trabalhar, mas os midianitas oprimiam o povo. Quando chegava na época da colheita, eles pegavam toda a colheita do povo. Então o povo plantava e não colhia. O povo estava desesperado, porque se não tem colheita, não tem alimento, não tem dinheiro, não tem negócios. Então por 7 anos o povo está sendo oprimido. Aí no versículo 11, na parte B, diz assim: Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Ou seja, Gideão estava escondido. O lugar que ele estava não era o lugar adequado para fazer o que ele estava fazendo. Ele estava escondido, num lugar escondido, separando ali o alimento, o trigo. Por quê? Porque ele sabia que os midianitas viriam e roubariam a colheita. Então ele está escondido lá, tentando salvar alguma coisa, para salvar sua própria vida, para salvar sua família. Aí nos versículos de 12 a 16 diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão está escondido e o anjo do Senhor aparece e diz para ele: o Senhor está com você, medroso? Não, homem valente. Mas ele estava lá escondido com medo, homem valente.
Versículo 13, Gideão respondeu: meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão e disse: vá nessa força que você tem e livre Israel das mãos dos midianitas. Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu: meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor disse: vá, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Olha o que está acontecendo aqui. Gideão, a princípio, um homem medroso. Gideão está escondido, Gideão está lá escondidinho tentando salvar alguma coisa. O anjo aparece e diz assim: homem valente. Ele deve ter pensado: opa, tem alguém aqui comigo? Cadê o homem valente? Porque eu não sou muito valente não. E aí Deus vai falar com ele, vai dizer o seguinte: Gideão, eu vou usar a tua vida para libertar o povo de Israel. E ele está escondido lá, malhando o trigo e pensando: não é possível, eu não estou vendo alguém aqui. O corajoso está escondido em algum lugar, Deus vai usar alguma outra pessoa. E eu acho maravilhoso isso, porque muitas vezes eu sou o Gideão da história, muitas vezes você é o Gideão da história. A gente está lá pensando: apenas eu estou aqui com medo, sobrevivendo, Deus não pode fazer nada na minha vida, através da minha vida. Olha, eu vou ficar aqui escondidinho, eu não quero problema para a minha vida, eu tenho medo, eu não sei como vai ser o futuro, eu estou preocupado. Será que vai dar certo? Será que eu vou ter comida? Será que eu não vou ter? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu não vou ter? Aí Deus vem, começa a falar algo com você: homem forte, valente, vai lá que eu vou usar a tua vida para fazer isso, isso e isso. E aí você se levanta e olha no espelho e diz assim: mas Deus, é exatamente o que está acontecendo com o Gideão. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Não é sobre o que eu e você vemos, mas é sobre aquilo que Deus vê em nós. Você nasceu com um propósito. Deus sonhou com você. O problema, sabe qual é? Que a gente vive por aquilo que nós vemos. O teu pai talvez tenha te dito a vida inteira: você vai ser ninguém na vida, menino. Menina, você é burra. Mas talvez você não gostava muito de estudar, tirava umas notas baixas. Tá vendo? Essa menina é burra. Você ouviu ele falando com a mamãe: essa menina é burra demais. O que aconteceu? Eu ia tão bem na escola, você ia bem, mas essa menina, meu Deus do céu, essa menina não vai dar em nada na vida. E você ouviu aquilo e acreditou que esse era você, que essa era você, por conta do que as pessoas talvez falaram durante a vida toda, talvez por conta de experiências, né? Talvez você não teve uma boa experiência, talvez na escola, enfim, talvez a família que você veio, e você cresce, a sua identidade na verdade é deformada. Você cresce pensando que você é aquilo que você ouviu. De repente você se encontra com o Senhor, de repente você chega num lugar como esse e você começa a ouvir promessas de Deus para a tua vida. Você começa a ouvir o pastor falar e te confrontar, e você abre a Bíblia e a Bíblia diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer que você tem promessas, que Deus tem uma boa vontade para a tua vida, que Ele tem bons planos, que Ele tem coisas maravilhosas para você, e aquilo começa a mexer com você. Será mesmo? Sou eu? Mas a gente vai ver que inúmeras vezes na Bíblia, na história, vai nos contar que Deus usou pessoas e Deus viu em pessoas aquilo que elas não podiam ver. Moisés está lá cuidando das coisas de seu sogro. Deus aparece em uma sarça que pegava fogo, mas não se queimava. Aquilo chama a atenção de Moisés, ele vai chegando perto da sarça, e aí Deus fala com ele e diz: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E Deus começa a falar com Moisés: Moisés, eu quero te usar para libertar o meu povo. Eu tenho ouvido o clamor do povo que está lá no Egito sofrendo. E Moisés está ouvindo e pensando: qual que é a estratégia, Senhor? Qual é o exército que o Senhor vai mandar? E aí Deus diz: Moisés, eu quero usar você. Tá, eu mais quem? É Faraó que o Senhor está falando, né? Um exército, o povo mais poderoso da terra. Isso, e tá, quem vai comigo? Aí Deus diz para ele: vai eu e você. Ele diz: o eu sou está te enviando. O Deus Todo-Poderoso está te enviando.
Moisés reluta com Deus. Moisés fica, mas como é que eles vão saber? Deus faz milagres, Moisés. Deus começa a falar com Moisés, dizer: Moisés, fica tranquilo, eu vou usar, pega a vara, joga no chão, a vara vira uma cobra. Aí ele se assusta, vê Deus fazendo milagre. É claro, Deus estava provando para ele: olha, Moisés, eu tenho controle de todas as coisas, eu sou todo poderoso, eu estou indo com você, fica tranquilo. E Moisés continua insistindo, porque realmente Moisés, ele não conseguia se ver como o líder de uma nação, ele não conseguia se ver como o libertador, aquele que iria liderar por volta de 3 milhões de pessoas num deserto durante 40 anos. Gente, você está entendendo o que é isso? Liderar quase 3 milhões de pessoas. Imagina a igreja de 3 milhões e Moisés cuidando do povo por 40 anos no deserto. Moisés disse para Deus: mas eu não sei falar, eu não sei nem falar. Umas versões, alguns pensam que o que Moisés era gago. Alguns dizem que ele era gago. Como é que eu vou comunicar com 3 milhões de pessoas? Eu vou ficar nervoso na hora que eu chegar diante de Faraó e não vou conseguir nem falar com ele. Ele vai cortar minha cabeça. E aí Deus diz para ele: o eu sou está te enviando. Moisés não podia se ver como um grande líder. Na cabeça dele, ele não era um grande líder. Na cabeça dele, ele não era um libertador, ele era apenas alguém que morava em Midian, distante, um lugar distante, pequeno, cuidava das coisas, dos animais de seu sogro. Eu sou isso aqui, eu sou um pastor de ovelhas, eu sou alguém que cuida apenas dos negócios do meu sogro. Mas Deus vem e diz assim: não, você não está conseguindo ver o que eu vejo em você. Você está cuidando aqui das ovelhas, mas você vai cuidar de muito mais coisas. Mas Deus, como é que eu vou fazer? Fica tranquilo, porque se eu estou te enviando, eu cuido de você, eu te capacito, eu unjo a tua vida, eu te preparo, vai dar certo, fica tranquilo. Então, querido e querida, eu e você precisamos entender isso, porque muitas vezes a nossa maior batalha é conosco, é com a gente mesmo. A gente olha no espelho e a gente pensa: não vai dar certo, eu não consigo, não é para mim. Mas foi Deus que falou com você, foi Deus que colocou isso no seu coração. Comece a acreditar naquilo que Deus pensa a seu respeito, e você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 10, olha só, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, Jeremias dizendo, um grande profeta, antes de formá-lo, olha o que Deus diz para ele: antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei, constituí profeta às nações. Ou seja, antes de ele nascer, Deus já tinha dito: vai ser profeta, e não vai ser pouco não, é das nações. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga não passo de uma criança, porque a todos a quem eu os enviar, que eu o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Depois o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca, e o Senhor me disse: eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Veja, hoje o constituo sobre nações e sobre os reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arruinar, e também para edificar e plantar. Olha Deus dizendo para Jeremias olha e diz assim: eu não passo de uma criança, eu não sei nem falar. Como é que o Senhor está dizendo que eu vou ser profeta das nações? E aí Deus diz para ele: você vai, eu vou tocar na tua boca. Ou seja, isso aqui que Deus estava dizendo é o seguinte: você vai e quem vai te capacitar sou eu. Você vai e quem vai fazer através da sua vida sou eu. Não é sobre a tua capacidade, não é sobre o que você pode fazer, mas é sobre o que eu posso fazer através da vida de alguém que está disponível e que entende que é um instrumento em minhas mãos. Então, querido e querida, não duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida, não duvide daquilo que Deus pode fazer através da tua vida. Talvez aos teus olhos você seja pequeno demais, mas como Deus diz a Jeremias: antes de você nascer, eu já tinha dito para você, será profeta das nações. Antes de você nascer, Deus já havia olhado para você, Deus já te conhecia, Ele já te via, e Ele sabia que Ele tinha coisas poderosas e grandes para a sua vida. Então, querido e querida, não se limite, não coloque um limite na tua vida. Não é sobre você,
não é sobre a tua história, o teu passado, como você chegou aqui. É sobre o Deus que você serve. É sobre o Deus que você serve. Muitos de nós não vivemos, não andamos em vitória, não vencemos aqui, porque a gente não consegue se ver fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. A gente vai para o outro lado. Ah, não, melhor não mexer com esse negócio, não. Melhor fazer isso aqui, porque esse sonho que Deus colocou no meu coração, muito grande, muito desafiador. Ouse dar passos, ouse acreditar. Se Deus acredita em você, se Ele depositou algo na tua vida, acredite também. Segunda coisa que nós precisamos vencer para andarmos em vitória em todas as áreas das nossas vidas, vencer os nossos medos, que muitas vezes nos impede do quê? De dar passos, de fazermos, de realizarmos. Você não vai por quê? Porque estou com medo. Você não vai por quê? Porque acho que não vai dar certo, porque eu acho que não vai dar certo. Eu fico com medo, eu vou quebrar a cara, vai dar tudo errado e eu não vou fazer. Tem uma história na Bíblia que eu gosto muito, tem a ver com Moisés também. Eles saem do Egito, Deus usa a vida de Moisés de forma poderosa, e Moisés vai lá, e você sabe das 10 pragas e tudo o que acontece, e aí Deus com sua mão forte tira o seu povo do Egito, da escravidão, para levar e conduzir seu povo até a terra prometida. Poucos dias depois de terem saído do Egito, eles avistam a terra prometida. E aí Moisés então escolhe 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, para que aqueles 12 homens fossem espiar a terra que Deus havia dito que Ele daria a eles. A história é conhecida. 10 homens olham lá e veem a terra, e realmente eles falam um com o outro que a terra é boa, hein? Nosso fruto muito bom, terra maravilhosa. Realmente, terra que mana leite e mel, bem que Deus tinha falado mesmo, a terra é maravilhosa, hein? Mas eles olham mais um pouco e tem gigantes, e o exército é poderoso, é grande, eles começam a ficar preocupados, deixar aquilo entrar em seus corações, e com tanto medo que eles, quando voltam, o relatório que eles trazem para Moisés e para todo o povo é o seguinte: olha, Moisés, a terra é boa, o negócio é bom lá, tem muito fruto, mas deixa a gente dizer uma coisa, tem gigante, o exército é mais forte do que nós, então pode esquecer, nem cria muita expectativa, porque não tem jeito, vamos morrer aqui mesmo no deserto. E na verdade eles começam a ficar com raiva de Moisés, eles ficam bravos com Moisés, porque já que eles pensaram, a gente vai morrer aqui no deserto, era melhor morrer lá no Egito, porque lá pelo menos a gente tinha casa, a gente comia, a gente estava lá trabalhando como escravo, mas até que a vida estava indo lá. Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui no meio desse deserto. Apenas 2 homens, Josué e Caleb, olham a terra prometida e dizem: uau, que terra boa. Boa, né? Boa. Tem gigante? Tem. Mas Deus falou para a gente que essa terra seria nossa, não falou? Falou. Josué, Caleb, falou. Então tá bom, então tá feito. Eles voltam e aí dizem para Moisés: olha, a terra é boa, os inimigos são muitos, são fortes, são grandes, mas vamos nos animar, porque nós temos uma palavra. Deus disse para nós que nós entraríamos naquela terra, que nós possuiríamos aquela terra, que nós viveríamos nesse lugar que mana leite e mel. Você sabe da história, fazendo da história longa, curta, aqueles que não acreditaram, aqueles que duvidaram, morreram no deserto, não pisaram na terra prometida, não experimentaram algo maravilhoso que Deus tinha preparado para eles. E olha que coisa triste, porque era uma promessa. Deus havia dito: vocês vão, eu tenho um lugar maravilhoso preparado para vocês, eu tenho uma terra maravilhosa preparada para vocês. Era uma promessa de Deus para aquele povo, mas o povo, muitos não viveram a promessa. Por quê? Porque permitiram o medo entrar em seus corações. Eles olharam e o que eles viram assustou eles. Eles olharam e viram um exército que era maior do que o exército deles, e eles pensaram: não tem como, não vai ter jeito, a gente vai
vai morrer, eles vão cortar a nossa cabeça, é melhor a gente ficar por aqui mesmo e morrer aqui. E foi exatamente o que aconteceu. Eles morreram ali no deserto e não pisaram na terra prometida. Mas haviam ali alguns, não vou nem dizer destemidos, mas alguns ali que tinham fé, mesmo talvez com as pernas tremendo, mesmo olhando e falando, rapaz, o povo ali é poderoso, eles têm armas, a coisa vai ser meio feia, mas nós temos uma palavra. Ou seja, eles colocam acima da preocupação, acima do medo, o que? A palavra de Deus. E a Bíblia, na verdade, vai nos ensinar que a fé é exatamente isso. Fé é a certeza, é convicção do que nós esperamos. Aquele povo esperava a terra prometida, aquele povo esperava a terra que manava leite e mel, era o que eles estavam esperando. Por que é que eles esperavam? Porque Deus havia prometido. Da mesma maneira que a nossa fé é apoiada no quê? A nossa fé é a certeza, nós apoiamos a nossa fé aonde? É na palavra de Deus, são nas promessas de Deus. Por quê? Porque é uma certeza. Por que que é uma certeza? Porque se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus não é homem para mentir, Ele não volta atrás em sua palavra, Ele não desiste no meio do caminho. Não existe algo que seja difícil demais para Deus realizar na minha vida e através da minha vida. Por isso eu creio, não é porque eu acho que eu sou bom, mas eu creio porque eu sei que eu posso descansar a minha vida nas mãos de Deus, porque se Ele falou, pronto. Então 2 homens tiveram fé, e por causa daqueles 2 homens, então alguns entram na terra prometida, vencem. Por quê? Porque não permitiram o medo tomar conta, não permitiram as circunstâncias dominarem, não permitiram que os olhos deles viram os impedisse de dar passos em direção àquilo que Deus tinha preparado para eles. Tem muita gente que não vence. E quando eu falo vence aqui, para mim vencer é viver aquilo que Deus tem para mim. Isso para mim é vencer. O que é que Deus tem para mim? Estou fazendo? Estou dando passo em direção? Estou vivendo? Estou vencendo. Para mim, a minha vitória é essa. É viver no centro da vontade de Deus. É ver as promessas do Senhor que Ele tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, se cumprindo na minha vida, na minha história. Isso é vencer para mim. Então, algumas coisas que vai me ajudar, porque em muitos momentos exatamente isso. Eu preciso vencer o quê? O medo. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. Deus falou comigo. Deus me deu uma palavra. Deus colocou algo no meu coração. É impossível, sim. Mas nós andamos com um Deus que não existe impossíveis para Ele. Possível para mim, possível para você, mas não para o nosso Deus. Como que nós fazemos isso? Como que nós andamos não baseados no que os nossos olhos veem, nas experiências da vida, nas circunstâncias? Como que a gente faz para não deixar o medo e as preocupações dominarem as nossas vidas? Atos, capítulo 5, versículo 28 e 29, diz assim, dizendo, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Que os discípulos, pregando a palavra, estavam prendendo eles, tentando impedir que eles fizessem a vontade de Deus para eles. E presos, sendo julgados, puxa daqui, puxa de lá, e eu ia ficar com medo. Você ia ficar com medo. E agora? Acho que é melhor a gente deixar de pregar, né? Agora Jesus não está mais aqui no nosso meio mesmo, então vamos deixar esse negócio de pregar o evangelho, de fazer a vontade de Deus, o que Jesus nos chamou para fazer, deixa de lado. Mas olha só o que Pedro vai dizer. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Olha aonde a vida daqueles homens estava apoiada. Olha onde estava apoiada. Para nós é mais importante o quê? Obedecermos. Se Deus falou, a gente faz. Mas eu estou com medo. Mas Ele que falou. Mas vocês vão ser presos. Mas, para mim, o que interessa é ser abençoado aos olhos de Deus. Para mim, o que interessa é estar debaixo da obediência daquele que pode fazer todas as coisas.
Porque alguém pode tentar te fazer mal, mas se Deus disser não, é não. Alguém pode tentar puxar do teu tapete, e você talvez, a gente é assim, o ser humano é assim, a gente fica tentando controlar as coisas, puxa daqui, ajeita dali, agrada aqui, porque nossa, se me mandar embora, se fizer isso, se aquilo acontecer, mas a gente vai ver homens e mulheres de Deus se levantando e dizendo o seguinte: olha, não me importa, o que mais me importa na minha vida é obedecer a Deus, porque eu sei que se a minha vida está nas mãos de Deus, Ele controla todas as coisas, Ele vai cuidar de mim, então eu descanso o meu coração. Então está com medo, está preocupado, e se não? Se você está em obediência, se você está debaixo de uma palavra, você não precisa ficar com medo, preocupado e preocupada, porque Deus está cuidando de você. Uma outra coisa que a gente tem que vencer todos os dias, o conformismo, o comodismo. Na verdade, eu acho que nós, que somos povo de Deus, eu acho que é algo que é automático nas nossas vidas. Quando você começa a ler a Bíblia, você se torna um inconformado. Você se torna um inconformado. Você conheceu o Senhor, por exemplo, já com 40 anos. Você está casado há 10, vamos supor. Você estava lá, tinha a sua vida. Casamento não era muito bom. A coisa era mais ou menos. E aí você se depara com a palavra. E aí você começa a ver como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Você começa a ver a maneira que Deus sonhou que fosse um relacionamento de marido e esposa. Você começa a aprender aquilo ali, automaticamente você começa a se tornar uma pessoa inconformada. Você olha para o teu casamento e você olha para a palavra. Você olha para a tua vida e você olha para a palavra. Você fala, não é possível. Porque quem busca Deus, quem vai à palavra de Deus, sabe o que começa a acontecer? Você começa a ver uma diferença da tua vida para a palavra. Mas eu posso viver assim, mas não estou vivendo. E você começa a buscar, então eu quero viver. Então eu quero ter um casamento melhor. Deus está dizendo que é possível a ter um casamento feliz. Deus está dizendo que é possível sim a ser feliz. Deus está dizendo, a minha vida eu fui tão triste, tão deprimido, tão para baixo. Eu achei que eu ia viver para o resto da vida assim. Eu achei que a vida era assim mesmo, né, Gui? Hoje em dia está todo mundo assim meio triste, porque o mundo está de ponta cabeça. Mas você vai se depara com a palavra de Deus e você começa a ouvir: alegrai-vos, alegrai-vos, a alegria do Senhor é a nossa força, alegria. Você fala, não é possível uma coisa dessa. Então é possível viver aqui e ser feliz, é possível se sentir bem, é possível ter paz no meio das tribulações, dos problemas. E aí você começa a se questionar e aí você acaba se tornando um inconformado. Aqueles que leem a palavra, aqueles que andam com Deus, não se conformam com qualquer coisa. Sabe por quê? Porque conheceram o melhor. Quando você não sabe que existe algo melhor, aquilo que você tem está bom. Uma criança que nasceu, cresceu lá no meio do mato. Para ela, aquela é a vida, é maravilhosa. E você pensa, como é que vive lá no meio do mato? Nunca veio para a cidade, nunca foi no McDonald's, não comeu um lanchinho. Que vida é essa? Para ele, a vida é aquela. Ele nunca foi no McDonald's. Se um dia você pegar aquele garoto, porque você é para São Paulo, e fala, vem cá, menino, deixa eu te mostrar o que é bom na vida. Vamos no McDonald's, vamos ali comer um lanchinho. Conhece. Aí quando conhece, de repente olha para ele e fala, realmente aqui não está 100% não, hein? É o que acontece com a palavra. Você está vivendo a sua vida, você está indo. De repente você começa a conhecer as promessas de Deus. De repente você começa a olhar para a palavra e dizer, uau, Deus tem coisas tão boas, tão maravilhosas, eu nem imaginava. E aí você não se conforma, você diz, não, Deus, eu quero também, eu quero viver isso aqui também. Não é só para o meu irmão que está do meu lado, não, eu também quero esse negócio. Eu vou orar, vou jejuar, vou obedecer a tua palavra, eu quero viver isso aqui também. Então é algo que é automático. O povo de Deus é um povo inconformado, que não se conforma com qualquer coisa. Até por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele vai falar sobre isso. Olha, vocês devem renovar a mente de vocês na palavra de Deus. Vocês não devem se conformar com o padrão do mundo. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, vocês não conheciam, para vocês, o jeito que o mundo vivia era o bom, era o normal, era o legal, mas agora vocês conheceram outra coisa. Então ele diz assim, olha, renovem a mente de vocês, se alimentem com a palavra, não se conformem com aquilo ali, porque existe algo melhor para vocês.
seja um inconformado, seja uma inconformada. Não é um reclamão, murmurão, uma pessoa que não é grata, não é isso. Mas se eu sei que Deus tem algo melhor para mim, eu vou atrás, eu vou viver. Se eu sei que eu posso ser feliz na minha casa, eu vou. O que é que Deus diz para quem quer ser feliz dentro do casamento? Isso, então eu vou obedecer esse negócio que vai dar certo. Deus não mente. E aí a gente começa a viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Aí, meu irmão, você olha para trás e fala assim, quer saber? Nunca mais, eu estou fora daquilo ali. Hoje eu estou feliz, hoje eu me sinto em paz, hoje eu me sinto no centro da vontade de Deus. A minha vida estava de ponta cabeça e Deus me resgatou, Deus transformou a minha história. É maravilhoso. Agora, uma coisa também que nós precisamos vencer nas nossas vidas, coloquei aqui o orgulho, sermos humildes. Porque eu acho que todo ser humano talvez seja assim, uma coisa que nós não gostamos é de ouvir. No fundo, todo mundo tem seu orgulhozinho ali, né? Eu sei, deixa comigo, eu resolvo. Você não sabe nada, deixa que eu faço do meu jeito. Mas quando a gente se encontra com a palavra, se tem algo que a gente precisa ser, é humilde. Porque a gente começa a ver e a entender o quê? Eu não sei é nada. Eu não sei nada. Preciso obedecer isso aqui. Eu achei que sabia e descobri que não sabia nada. Eu achei que eu sabia como cuidar da minha vida e entendi, eu não sei é nada. Eu achei que eu podia cuidar dos meus filhos, ensinar, educar, e no final das contas eu descobri que não consigo sem Deus. 2 Reis, capítulo 6, versículos de 1 a 3, diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, profeta, Eliseu, discípulo de Elias, Eliseu, sucessor de Elias, ou seja, alguém importante, gente, alguém conhecido. Dos profetas olhavam para ele, as pessoas que almejavam ser um profeta olhavam, está lá Eliseu, aquele que veio depois de Elias, aquele que recebeu o manto, aquele que recebeu a porção dobrada do grande profeta Elias, aquele que fez fogo cair do céu, aquele que quando orou a chuva parou naquela terra por mais de 3 anos. Isso é o sucessor dele que está chegando, Eliseu. Eis que o lugar em que os discípulos de Eliseu vão falar com Eliseu e dizer assim para ele, eis que o lugar em que moramos com você, ou seja, você nos trouxe aqui para esse campo aqui, acampamento, é pequeno demais para nós, estão reclamando com ele. Vamos até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu, vão. Tipo assim, eu parece até meio rabugento, assim, tipo, vai vocês. Aí olha o que diz, mas um deles disse, tenha a bondade de ir com estes seus servos. Tipo assim, deu uma dura nele. Você está mandando a gente ir? Vai com a gente também. Aí ele disse, eu irei. Baixou a orelhinha. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou, ai meu senhor, o machado era emprestado. Aí olha o que acontece. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar, então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e o fez o ferro flutuar. Esse milagre é conhecido no ministério de Eliseu, mas o milagre só aconteceu por quê? Porque o grande profeta teve que, tá bom, eu vou. Vamos com a gente. Imagina se ele faz, vai vocês sabem o que está falando, não? Sou o grande homem de Deus, rapaz. Eu vou ficar aqui, vocês vão lá. Trabalhar, cortar árvore, montar a nossa tenda lá maior. Quando terminar, me chama que eu vou para lá. E tanta gente deixa de viver tanto milagre, tanta coisa poderosa de Deus por conta do orgulho. Se não for para citar o meu nome, eu não vou, hein? Se não for para aparecer, eu não vou. Eu vou colocar a mão na massa. Eu vou lá cortar a árvore. Vai vocês, depois eu chego. Não sabe quem eu sou? E muitas vezes o orgulho acaba roubando coisas maravilhosas que Deus tinha para as nossas vidas. Então um grande homem de Deus diz, ele é repreendido por aqueles que andavam com ele. Você não vai com a gente não? Que isso? Eu irei.
E aí então a consequência disso é um milagre que é contado até hoje, e nós estamos aqui depois de milhares de anos falando sobre isso que aconteceu. Então, seja humilde para ouvir também. Seja humilde para aceitar críticas, nem todas, mas tem coisas que as pessoas falam muitas vezes que pode ser Deus, né? Nos forjando, moldando. Não pense que você sabe tudo, não pense que você é bom demais, né? Quando somos orgulhosos, a gente acaba perdendo algumas coisas que Deus tinha preparado para as nossas vidas. Uma outra coisa que nós precisamos vencer é o medo de dizer não. Eu coloquei aqui para 3 situações. Para você, quem tem domínio próprio, tem muita coisa que a gente tem que falar não, não é para os outros, é para a gente mesmo, né? Eu queria fazer, mas não vou. Não. Eu queria dar uma pecadinha, mas não vou. Quem nunca? Acho que eu vou só dar uma pecadinha. Já venho. Não. Tem vezes que o não é para você. Tem vezes que o não é para pessoas que você ama, para amigos. Você tem que dizer não. E muitas vezes o não tem que ser para o diabo mesmo. Não para o diabo. Para as propostas do diabo, para os projetos que ele coloca à sua frente. Talvez seja mais importante os nãos do que os sims na nossa vida. Talvez seja mais importante. Porque o tempo inteiro, na verdade, o diabo está tentando alguma coisa, o tempo inteiro o diabo está preparando situações, oferecendo algumas coisas que, a princípio, são até boas. Eu até contei isso uma vez, um amigo meu que ele faz consultoria com grandes empresários e tudo, e aí eu uma vez perguntei para ele, falei, cara, qual que é o grande desafio de um cara que é muito grande e tem muita influência e, cara, as coisas do cara cresceu muito. Ele falou assim, cara, sabe qual é o maior desafio para esses caras e o que eu mais luto com eles? É que eles entendam que eles têm que dizer não. Qualquer coisa que esteja fora do propósito que ele entendeu que é para ele, é ele dizer não. Porque quando o cara ficou grande, todo mundo tem uma proposta para o cara. Quando a empresa cresceu muito, tem muita gente que quer ser sócio dele. E às vezes é muita coisa boa. São propostas boas. É um monte de coisa legal que aparece. E daí? E muitas vezes muitos, por dizer sim para algumas coisas, isso é muito bom, acho que acabam se perdendo, perdem o propósito. Então talvez uma das coisas mais difíceis na nossa vida seja dizer não. Não. Para mim isso é um desafio. Porque eu sou um cara que, me considero um cara bonzinho assim. Então para mim é muito difícil dizer assim, não, cara, não quero, não vai, não gosto, é um desafio para mim. Mas tem nãos que é para abençoar. Tem nãos que é para não fugirmos daquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Então, algo que nós precisamos aprender, se nós quisermos viver uma vida vitoriosa nessa terra e vivermos aquilo que Deus tem preparado para nós, diga não a você mesmo, algumas vezes, diga não para algumas pessoas que você ama, se necessário, e diga não sempre para o diabo. Portanto, Tiago 4:7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Ou seja, diga não para o diabo. Acho que dizer não para o diabo é algo que nós devemos fazer todos os dias, né? Então aqui, na verdade, olha só, nós temos, eu falei 6 coisas, mas isso aqui a gente poderia falar quantas coisas? Como você pode andar em vitória aqui na terra e viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida todos os dias, né? Mas se você guardou estas coisas, eu acredito que já é um bom começo. Eu acredito que tem aqui alguns princípios que, se você entender e obedecer, muitas coisas na sua vida vai começar a andar de maneira diferente. Então, só para recapitular, não pense menos de você. Acredite que você foi criado por Deus com um propósito poderoso. Viva pela fé, ouse acreditar nas coisas que Deus fala com você.
Melhor é agradar a Deus do que agradar as pessoas. Não aceite menos do que Deus tem para você. Aprenda com as críticas. Algumas vezes as pessoas que te cercam conseguem ver algo que você não está vendo. Os nãos que você terá que dar na vida te levarão ao lugar que Deus tem preparado para você. Se você entender quem você é, se você tiver fé, se você não viver pelo que os outros pensam de você, se vocês forem inconformados, se vocês forem humildes para aprender e conseguirem dizer não, acho que a sua vida vai ficar muito boa. Pelo menos eu acho que você vai ser alguém que vai andar em vitória. Eu sei quem eu sou. Eu não tenho medo porque eu sei que Deus é comigo. Eu não tenho medo porque eu sei que eu não estou indo sozinho. Eu estou indo debaixo. Meus pés estão sob uma palavra. Deus é quem vai fazer. Se nós entendermos, eu digo não para as oportunidades que o diabo, que algumas pessoas estão lançando, que eu sei que vão me tirar do centro, do propósito, daquilo que Deus me chamou para fazer. Se a gente entender algumas coisas simples, e aqui hoje eu peguei um monte de versículo e li algumas histórias, mas na verdade, quantos princípios na palavra de Deus nós temos que, se nós entendermos e obedecermos, a gente vai viver bem aqui nessa terra. Essa é a vontade de Deus para você. Você acredita nisso? Deus não quer te ver sofrendo, Deus não quer te ver na pior. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida é boa, perfeita e agradável. É isso que Ele tem para você. Vira para a pessoa que está do teu lado e diga assim: é isso que Ele tem preparado para você. Se você crê, se você recebe essa palavra, pode ficar de pé, aplauda ao Senhor Jesus aí. Você é mais do que vencedor. Sai daqui nessa noite como um campeão e vá viver tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Lição de casa. Lição de casa. Quando você olhar no espelho e pensar: não, volta para a palavra e veja o que Deus pensa de você. Mas estou com uma lição de casa. Não. Eu não vivo pelo que eu vejo, pelas circunstâncias. Eu vivo pelo que eu creio. O justo vive pela fé. É desse jeito que nós caminhamos e vivemos as nossas vidas. Você vai viver coisas sobrenaturais de Deus. Eu creio nisso em nome de Jesus.